Já imaginou usar inteligência artificial para criar uma estratégia de investimento e participar de um desafio focado nisso? Bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Isa, da equipe de comunicação do Itaú, e o tema do nosso episódio de hoje é o já tradicional Desafio Quant da Itaú Asset. Em 2025, o desafio chega à sua 6ª edição e passa a se chamar Desafio Quant AI. Sim, esse ano o desafio traz a inteligência artificial como elemento central no desenvolvimento da estratégia quantitativa de cada equipe. E para falar sobre isso, recebemos Vitor Dweck, Head de Equities do Multimesas da Itaú Asset e um dos responsáveis pelo desafio. E Gabriel Henschel, analista de portfólios na Itaú Asset e que chegou na gestora como estagiário depois de vencer o desafio Quant em 2022. Vitor, Gabriel, prazer ter vocês aqui com a gente no Mind Asset. Bem-vindos. Prazer enorme estar aqui com você. Vamos conversar bastante sobre o desafio. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Maravilha. E, Vitor, queria que você começasse, então, explicando um pouco para quem nunca ouviu falar do desafio. O que é o Desafio Quant, então? O Desafio Quant é uma ideia de trazer o pessoal, os estudantes, para fazer o seu próprio robô de investimentos. A gente começou isso há alguns anos atrás e a proposta é simples. Vem para cá, aprende como é que você modela e cria o seu próprio robô de investimentos e, quem sabe, você vai ser o campeão do desafio esse ano. E me conta um pouquinho, Vitor, sobre as etapas do desafio, né? Como é que funciona ali cada uma delas? O desafio começa, primeiro, cada grupo de estudantes se inscrevendo para participar. E aí tem uma aula magna, que o Rafael, do meu time, é quem dá essa aula todos os anos, explicando como é que você modela, como é que você cria, né, o seu robô de investimentos, que tipo de robôs existem, como é que você pode fazer isso, de fato, virar um modelo que vai para o mercado. E aí cada equipe tem que se reunir, tem que estudar pra caramba, tem que pegar os dados, tem que trabalhar esses dados para apresentar um robô de investimentos do jeito que a gente especificou. E aí tem as diversas fases, né? Tem as etapas de você primeiro apresentar um pré-modelo, aí já elimina alguns ali, depois já tem a etapa que é o modelo constituído, aí sobram só os finalistas, e aí a final realmente é difícil de ganhar. É muito difícil de ganhar, mas enfim, é super desafiador e super bacana para quem está querendo aprender a entrar no mundo de investimentos com modelagem quantitativa. Legal. E falando então de ganhar, a gente vai trazer também aqui para a conversa alguém que participou do desafio. Tudo bem, Gabriel? Você participou de 2 edições, né? E uma delas, em 2022, com uma equipe vencedora. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência. Olha, eu tenho que começar dizendo que eu e meus parceiros de equipe não estaríamos onde a gente está hoje se não fosse o desafio. Com certeza ele mudou totalmente a nossa trajetória ali de carreira e tudo mais. E a gente começou numa entidade de mercado financeiro, numa liga, focado em gestão mesmo. Então, a gente tinha um fundo ali, fazia a gestão discricionária, mantinha ali uma diligência, uma constância ali em reuniões, análises de cenário, publicava carta. E teve um momento que, se aproximando de ferramentas que ia possibilitar que a gente entrasse mais fácil no mercado financeiro, como Python, essas coisas, a gente achou o Quant como uma forma de conseguir treinar isso. Então, a gente começou fazendo uns modelos por conta, fazia um fundo com cota fictícia baseado nesses modelos. Então, claro que inicialmente eram modelos meio frágeis, modelos ali que não tinham muito rigor estatístico, mas a gente já estava brincando. Daí surgiu a possibilidade de participar do Quantamental em 2021 e a gente falou, é a oportunidade perfeita para a gente se comparar com outros estudantes. Então, nesse trabalho, a gente identificou uma variação de dispersão, uma dispersão de percepção de risco nos investidores no mercado de Forex, de acordo com o dia da semana. Então, esse foi o nosso modelo. Com esse modelo, a gente conseguiu pegar a 2ª colocação no desafio, que já deixou a gente muito feliz e, colocou a gente no patamar que a gente não esperava estar. Então, a gente recebeu convite de entrevistas que a gente nunca imaginou participar. Todo mundo conseguiu um estágio nessa época, estágio que foi relativamente importante para cada um na carreira. E foi onde eu entrei no Itaú. No ano seguinte, a gente fez um modelo de lottery stocks, focado em identificar
ações que tinham funções de probabilidade parecidas com loterias de fato, então em que os investidores enxergavam como uma assimetria de retornos muito positiva, só que na verdade tinha uma expectativa de retorno negativa. Então, o investidor investia achando que ia ganhar muito dinheiro, mas na verdade perdia no longo prazo. E nosso modelo ficava sempre vendido nessas ações. Até fez uso de machine learning, etc., mas isso aí a gente vai comentar futuramente aqui no episódio. Mas, com certeza, foi uma experiência muito gratificante para a gente aprendeu muito. O desafio instrui bem os participantes, então a gente sai muito melhor que a gente entrou. Então, só tenho pontos positivos para citar aqui. Maravilha. E, Vitor, além do Gabriel, acho que você já viu muitas mentes brilhantes, né, participando aqui do desafio. Eu trouxe aqui um exemplo. No ano passado, os alunos da Escola Politécnica da USP criaram uma estratégia baseada em dados topológicos para otimizar os portfólios de ações na B3, né? Como é que é para você ver tantos talentos surgindo a partir do desafio? Olha, primeiro que, para mim, ver tantos talentos dá é muito prazeroso, essa é a verdade, porque a gente faz o desafio com o intuito original e até hoje de educar. Esse é o intuito primordial do desafio, a gente quer educar os alunos e, curiosamente, a cada ano a gente tem mais alunos participando, mas quando chega na fase final, todos os grupos são muito fortes, todos os grupos tiveram um desempenho para poder chegar até ali, que foi, sem dúvida, um desempenho acadêmico de excelência, e a gente é sempre surpreendido positivamente com a qualidade desses alunos finalistas. Então, de novo, dá um prazer não só de ver o Gabriel, mas outros alunos que chegaram até aqui. Hoje, no Itaú, tem diversos alunos, tem dezenas de alunos que participaram do desafio, empregados em diversas áreas do Itaú, e em primeiro lugar, eu te digo, dá muito prazer. Realmente, o intuito que a gente teve em 2020, quando criou o desafio, de fazer uma coisa para os estudantes entenderem o que era modelagem quantitativa, que a maioria dos estudantes só conheciam valuation de empresa, que é a análise fundamentalista, ele, sem dúvida, foi conquistado. E, de novo, quando chegam na fase final, dá muito prazer ver o tipo de talento que a gente tem, e são realmente talentos. O feedback não é só meu, é da banca toda que participa do desafio e é de quem contrata esses alunos para virarem inicialmente estagiários da Asset ou evoluírem, serem analistas e subirem de cargo dentro do banco. Já vai falar um pouquinho disso, dessas oportunidades. Você falou um pouco do volume ali de pessoas. Você tem alguns números bacanas para compartilhar aqui com a gente do desafio? Tenho. Assim, o volume é que todo ano cresce e na última edição foram 1.400 alunos de mais de 400 universidades, de quase todos os estados brasileiros. A gente sonha em bater 26, ainda não bateu 21. Mas é bem diverso, tem de todas as universidades federais do Brasil. É impressionante como a gente consegue chegar a quase todos os estados. E aí é o boca a boca dos alunos e também uma grande dedicação do nosso time ao divulgar isso nas ligas de investimento, que eu acho que é um acesso muito fácil através das ligas a esses estudantes. Maravilha. Bom, e falando um pouquinho de mentes brilhantes e tecnologia, Vitor, nesse ano o desafio traz uma novidade, né, que é o uso de inteligência artificial. O que motivou essa decisão? Conta um pouquinho mais pra gente. Olha, foi uma decisão que a gente tomou esse ano com uma sensação de que AI agora, de fato, veio para ficar. AI existe desde os anos 50. E foi engatinhando, e você tinha redes neurais, e não dava certo, e você tinha outros tipos de modelos com AI, mas a partir dos últimos anos, o crescimento de AI foi exponencial. E agora a gente tem algumas ferramentas que a gente não tinha 2 anos atrás, e que elas ficaram num nível de perfeição para você melhorar um modelo, para você trazer um dinamismo para o modelo, que a gente não pode mais ignorar. Então, a ideia de trazer o AI foi para 2 coisas. A gente sempre teve em investimentos a análise fundamentalista, clássica, depois a análise quantitativa, e agora a gente quer dar o terceiro toque, que é o toque do AI. E o AI, ele é o toque mais criativo nesse processo, porque o fundamento é o que a gente aprende
com muita experiência. O quantitativo é como é que a gente traz a matemática e a estatística para ajudar numa tomada de decisão. Agora, o que o AI pode trazer para ajudar a tomada de decisão, eu não sei dizer. Você não sabe, nem o Gabriel. Cada aluno vai ter uma criatividade para dizer, olha, eu vou usar o AI assim. E as ferramentas que tem hoje possibilitam você fazer múltiplos usos. Então, a nossa ideia foi deixar a criatividade rolar solta para os alunos adicionarem essa particularidade do AI, e eu tenho certeza que a gente vai ser surpreendido com ideias mirabolantes, coisas que a gente não poderia pensar, que a gente nunca fez e que vai trazer um grau de inovação que eu não poderia fazer isso há 2 anos atrás, mas agora eu posso e é isso que a gente quer testar. Eu quero saber o quão criativos são os nossos estudantes e eu tenho certeza que através do AI a gente vai ser surpreendido com isso. Legal. E falando um pouco agora da tecnologia, Gabriel, você comentou um pouquinho de inteligência artificial e a IA é a grande estrela, né, do desafio desse ano. Você acha que teria sido diferente se a tecnologia tivesse em foco no seu projeto? O que você acha, assim? Eu acho que foi uma decisão bem acertada restringir o desafio para modelos com IA, porque de fato a indústria está andando nesse sentido, né? Os primeiros modelos lá atrás eram baseados, tipo, primeiro em teoria, e na teoria eles tentavam achar alguma consistência em dados, alguma significância estatística ali. Depois começou a surgir modelos que a galera encontrava relações entre as variáveis nos dados e tentava extrapolar isso para a teoria econômica. Então, achar uma explicação para aquilo. O problema dessa segunda abordagem é que fica um pouco complexo para o cientista achar variáveis que, em conjunto, são estatisticamente significantes. Então, com o uso de modelos de inteligência artificial, a gente consegue testar múltiplas variáveis em um volume muito maior de dados e conseguir chegar em relações realmente válidas e consistentes. E aí, depois, extrapolar isso para a teoria. Então, foi uma abertura de portas aí para a indústria quant, que conseguiu revitalizar modelos que já estavam perdendo a possibilidade de ganhar alfa ali, né? Porque ele vai sendo depreciado com o tempo, em estratégias padrão ali, manjadas de mercado. Então, quando você restringe isso, restringe o desafio para isso, você força os alunos, os participantes ali, a tentar fazer modelos nessa linha, que é a nova dinâmica do mercado. O modelo do nosso time já usava IA, então a gente fez um modelo baseado em Machine Learning. Então, talvez não ia mudar muito nossa abordagem, mas, de certa forma, ia fazer com que a gente tentasse um modelo mais sofisticado, porque a gente acreditou na época que o modelo que a gente fez já era muito de destaque, dado que teriam muitos grupos que nem utilizariam o IA. Talvez usar um pouco mais ainda, né? Exato. Explorar mais a tecnologia. Tentar achar ferramentas de eliminação de vieses. A gente até usou umas validações cruzadas ali para garantir que o resultado foi robusto e tipo, com um certo rigor estatístico, mas, de fato, a gente teria dado um enfoque maior nisso. Legal. E, Vitor, você falou um pouquinho das dificuldades em cada etapa, né? Quando a gente fala de equipes finalistas, quais são os diferenciais que vocês enxergam nessas equipes? O que o desafio busca, né, nesses jovens talentos? Dedicação, tá? Perseverança, porque trabalhar com dados dá trabalho. Formação acadêmica. É difícil você conseguir trabalhar com dados sem ter uma boa formação acadêmica. Você tem que ter um bom conhecimento de estatística. É muito difícil você trabalhar com dados sem ter um bom conhecimento de estatística. Mas a gente tenta moldar o desafio para diversas carreiras, e não só uma carreira do tipo engenheiro ou estatístico. Então, tem muitos economistas que participam, tem administradores que participam, né, estudantes de administração, porque o desafio está contemplando não só o grau de conhecimento matemático ou estatístico que você tem, mas é um processo. Então, qual foi o modelo que eu busquei desenvolver? O que eu fiz para isso? Quais dados que eu peguei para isso? Qual foi a nuance do meu robô que é diferente dos outros? Tudo isso é contemplado até na nota de avaliação. Então, a gente consegue trazer estudantes de diversas áreas. Então, agora, sem dúvida, dedicação. Não tem como chegar na final do desafio sem dedicação. E eu acho que uma boa formação acadêmica também é pré-requisito. Bacana. E, Gabriel, você que esteve do outro lado,
qual dica você daria para quem está assistindo a gente, para quem pretende participar do desafio? Olha, eu acho que a uma dica importante que eu daria, que teria ajudado a gente bastante, foi focar mais no processo. Então, não ficar tão preocupado com o resultado do modelo, porque se você fizer um modelo que dá muito certo, provavelmente você vai estar fazendo alguma coisa errada, né? Então, você tem que focar em como você elaborou a sua tese, qual o fundamento teórico por trás do seu modelo, como que você fez os testes estatísticos, como você fez a modelagem de fato, se teve algum tipo de viés, fazer testes de vieses, porque viés é algo muito perigoso em investimento quantitativo, porque ele pode estar escondido, você pode nem saber que ele está lá, mas ele está, e aí quando você extrapola o seu teste para a realidade, não vai ter nada a ver com o que você esperou que acontecesse, porque você teve um resultado que foi fruto da sorte, no final das contas. Então, eu acho que se você focar em fazer um trabalho bem feito, criativo e robusto ali, independente do resultado da sua estratégia, você vai ter uma boa classificação. Tanto é que o nosso modelo não deu tanto dinheiro assim. Não deu dinheiro nenhum, né? Porque é fictícia a coisa. Mas, tipo, não gerou tanto alfa. Mas, mesmo assim, a gente ficou em primeiro lugar. Eu acho que é nessa linha. Aqui é bom enfatizar esse ponto de que a gente não é um pré-requisito o modelo ganhar dinheiro, tá? Então, o processo, achei que o comentário do Gabriel foi excelente. O processo todo, né? Você focar em cada etapa, em fazer bem cada etapa, tem muito valor e isso provavelmente leva a uma final. Legal. E além da final, o Gabriel continuou aqui na Asset, né? Então, Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo. E eu acho que, de certa forma, o desafio, ele abre oportunidades, né? Tanto da gente conhecer esses talentos, mas também de trazer aqui para dentro da Asset. Sim. Eu acho que o desafio é uma belíssima porta de entrada. A gente até, no final, para todo mundo que participa da final, a gente distribui um badge de que ele é um finalista. E isso abre portas aqui na Asset, aqui no banco e em outras empresas, tá? Não acho que está limitado só ao Itaú. E é uma bela forma de você entrar no mercado financeiro. Então, para quem tem esse desejo, eu acho que o desafio é quase que um must-have no currículo. Tá sendo boa a experiência, Gabriel, de estar Muito aqui? boa. Eu até falei no começo que depois que a gente ficou em segundo lugar ainda, recebeu essa bandeirinha de finalista, nosso LinkedIn recebeu em um dia mais visualização que tinha recebido a vida Bombou. toda. Então, fomos chamados para várias entrevistas. Então, realmente, todo mundo ganhou estágio. Realmente faz diferença. A gente ganha uma visibilidade que estudante não está acostumado na faculdade. Então, ajuda bem na carreira. Que legal. E, bom, a gente está chegando aqui na etapa final da nossa conversa. Mas antes, Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho de datas importantes, como é que esses estudantes podem fazer as inscrições e em quais datas, né, eles precisam ficar de olho, então, agora. Olha, uma data muito importante, 31 de agosto. Não percam essa data. Essa é a data de inscrição que todos os grupos têm que fazer para poder participarem do desafio. Lembrando aqui que os grupos têm entre 2 ou 3 participantes, tá? Todos os estudantes de universidades, e também os grupos podem ter um orientador, tá? Um orientador pode ser um mestrando, um doutorando. Então, aquele grupo que achar um mestrando ou um doutorando capaz de orientar o trabalho, estão super convidados a fazer isso. Outras orientações vão vir através das nossas redes sociais. A gente vai ter mais de uma aula para instruir como é que você programa o seu modelo, como é que você cria o seu robô, como é que você coloca AI no seu robô, tá? Vão ser pelo menos 2 aulas para isso. E lembrando que a data da final do desafio vai ser em dezembro. Então, de agosto até dezembro, vão ter as diversas etapas do desafio, que eu convido a vocês a acompanharem a gente nas redes sociais para não perder nenhuma das etapas. Mas 31 de agosto é a data que vocês não podem perder. Maravilha. Então, a dica, continue acompanhando a gente nas redes sociais, que as datas ali vão ser divulgadas Não em vão breve, falhar, né? vão estar ali. Todas. E mais do que isso, eu acho que a gente vai ter esse ano um número recorde, já pelo que a gente vem sentindo na conversa com as ligas de investimentos. Então, se você tem o desejo de participar do maior desafio, não só quantitativo, não só de robô, o maior desafio universitário, financeiro do Brasil, participe do nosso. Maravilha. Vitor e Gabriel, obrigada. Foi um prazer receber vocês aqui no Mind Asset.
Pô, eu te agradeço, foi muito bacana estar aqui com você. Muito obrigado. E se você é universitário e quer se desafiar, inscreva-se. Os links estão na descrição do episódio. Aproveite também para seguir o Mindasset na sua plataforma preferida e compartilhar esse conteúdo com quem possa se interessar pelo desafio. Até a próxima!